Olá, tudo bem com você? Bom dia, paz. Eu sou o pastor Nilson, né? Sou um dos amigos de Jesus e participo, aqui do Instituto Jesus Cristo, do Ministério Permanecer, e estou aqui em São Paulo, capital. Estou aqui em São Paulo, capital, e hoje eu tenho aqui uma devocional do livro de Oswald Chambers, o Tudo para Ele, que são as devocionais que nós temos feito. E hoje é do dia 20 de março. 20 de março, hoje é quinta-feira. E a devocional de hoje fala sobre amizade com Deus. Amizade com Deus. Tema interessante. O texto base aqui que nós temos está lá em Gênesis capítulo 18, 17, que diz assim: O Senhor disse: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O Senhor disse: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Interessante, vamos lá? O prazer da sua amizade. Primeiro ponto de destaque, o prazer da sua amizade. Gênesis 18 evidencia o prazer da amizade verdadeira com Deus, comparado com o simples sentimento da sua presença ocasionalmente na oração. Esta amizade significa estar tão intimamente em comunhão com Deus que já não é mais necessário pedir a Ele que lhe mostre a sua vontade. Isso demonstra um nível de intimidade que confirma o quanto você está próximo do estágio final da sua disciplina na vida de fé. Quando você tem um padrão correto de relacionamento com o Senhor, tem uma vida de liberdade, privilégios e regozijo. Você é a própria vontade de Deus. E todas as suas decisões comuns, na verdade, a sua vontade para você, a menos que você perceba um sentimento de constrangimento produzido pelo seu próprio espírito. Você tem independência para tomar decisões sob a luz da perfeita e prazerosa amizade com Deus, sabendo que se as suas decisões forem erradas, Ele amavelmente produzirá em você um sentimento de constrangimento. Quando Ele o faz, você deve parar imediatamente. Agora, as dificuldades da sua amizade. O primeiro ponto, prazer da sua amizade. Agora, as dificuldades da sua amizade. Por que Abraão parou de orar? Ele parou porque ainda lhe faltava alcançar intimidade em seu relacionamento com Deus, o que o capacitaria a prosseguir ousadamente com o Senhor em oração até que seus desejos fossem atendidos. Sempre que paramos um pouco antes de expressar nossos verdadeiros desejos em oração e dizemos: bem, sei lá, talvez isso não seja da vontade de Deus, é porque ainda temos de alcançar outro nível. Revela que não estamos desfrutando a mesma comunhão íntima que Jesus tinha com Deus e que Ele deseja que tenhamos. Lá em João 17, 22 diz: para que sejam um como nós o somos. Pense sobre a última coisa pela qual você orou. Estava voltado para o seu desejo ou para Deus? Sua determinação era obter alguma dádiva do Espírito para si mesmo ou aproximar-se de Deus? Porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Está lá em Mateus 6:8. A razão de pedir é poder conhecer melhor a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Devemos continuar orando a fim de obter uma perfeita compreensão do próprio Deus. Interessante, né? Impressionante, na verdade, essa devocional, o que o Chambers coloca aqui, quando ele faz essa afirmação, de que quando nós temos intimidade com Deus, a nossa vontade passa a ser a vontade de Deus. E se você parar para pensar, quando ele usa o texto ali que Jesus falou e orou ao Pai que nós sejamos um, como Jesus e o Pai eram um, que nós também sejamos um com Ele. Gente, isso é maravilhoso. Então, o meu espírito, quando ele percebe que Cristo habita no meu espírito, o meu espírito com o espírito de Cristo passam nessa intimidade, quando eu estou vivendo lá nesse santuário, nessa vida interior em comunhão com Jesus, estou ouvindo Jesus, o meu espírito passa a pensar e querer coisas que o Senhor quer.
Então os meus desejos, os meus pensamentos e as minhas escolhas passam a ser as escolhas do Senhor. E aí, quando nós temos essa intimidade com Deus, nós não precisamos tanto, como ele diz na devoção, não precisamos tanto dizer, Senhor, me ajuda a fazer a escolha certa. Porque quando você está perfeitamente vivendo de uma maneira assim perfeita, do jeito que agrada o Senhor, essa comunhão, essa busca com o Senhor, essa intimidade, então a sua vontade, as suas escolhas automaticamente passam a ser escolhas que são de Deus, porque o próprio Espírito de Deus, o próprio Cristo em você está guiando você nessas escolhas. Agora, se em algum momento nós tomarmos alguma decisão que não seja a decisão que realmente é o que o Senhor gostaria, então ele vai colocar um sentimento na gente de assim, ó, você não me ouviu, e você está assim porque você não me ouviu, e aí nós vamos nos corrigir. Mas busque essa intimidade com o Senhor. Esse é o desafio dessa devocional hoje. Busque essa intimidade com o Senhor, a ponto de que os seus pensamentos, suas emoções e escolhas passem a ser aquilo que é a escolha, o desejo e a vontade do Senhor. Vai ser algo natural, quando nós tivermos cada dia mais essa intimidade com o Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Jesus habita em nós. Obrigado, Senhor, porque Cristo habita no nosso interior. E nós podemos deixar a vida de Cristo fluir através de nós, a ponto de que seja Cristo vivendo através de nós, a ponto de que as nossas escolhas, a nossa vontade, o nosso desejo, seja o mesmo desejo de Cristo, seja a vontade, seja os pensamentos de Jesus. Possamos dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Por isso, então, as escolhas que acontecerem na minha vida vêm dessa intimidade, é o Senhor fazendo as escolhas. Então, as minhas escolhas são escolhas do Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que maravilhosa devocional. Amanhã nós continuamos, Compartilha esse vídeo, curte, Fala para alguém desse canal e acompanhe nas redes sociais do Ministério Permanecer. Acompanhe aí tudo de bom que Deus tem colocado à nossa disposição para crescermos juntos, pensando na palavra de Deus. Amém? Amanhã nós continuamos.